Glória a Deus, glória a Deus. Pai do Senhor, a igreja. Amém. Bom, motivo de grande alegria e, como disse o pastor, responsabilidade, né? Não é fácil, mas quando o Senhor tem um chamado, a gente tem que seguir, né? Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Então, só a gente se torna escolhido quando responde o chamado. E isso que estamos fazendo aqui, né? Glória a Deus. Eu agradeço a vida do pastor Mário, a irmã Marilsa. Deus abençoe essa igreja. E, bom, o que Deus tem a falar é um culto de família, né? Então, vamos falar sobre família. Vamos agradecer a Deus. Eu sei que tempo curto, talvez, se a gente pudesse falar sobre tudo que tem a falar sobre família, que está na palavra do Senhor, a gente não terminaria hoje, não. Com certeza a gente teria que passar alguns dias, talvez, para a gente poder se aprofundar num estudo maior sobre isso. Mas aquilo que eu quero trazer aqui é principalmente tudo o que está acontecendo hoje, né? A igreja precisa ser o norte do mundo. E, lamentavelmente, há algum tempo a gente deixou de ser. Talvez por um tema de introspecção, né? A igreja, em vez de ser chamada para fora, em vez de ir para fora, continuar, assim como durante os séculos anteriores a igreja ela influenciou esse mundo. Hoje ela está não somente deixando de influenciar, mas ao mesmo tempo também se deixando influenciar por muitas coisas que vêm para negar a nossa fé. Então, assim como disse o apóstolo, pela fé que uma vez por todas foi dada aos santos, é por isso que nós temos que lutar. E para isso nós precisamos ir no pilar de todas as coisas, que é a família, né? E quando a gente fala sobre isso, é que hoje o mundo, o que mais quer atingir é a família. Esse é o alvo. O alvo não é a igreja vai ser o próximo alvo. Por isso que se a gente não conseguir estabelecer os fundamentos sobre a palavra de Deus, para que a nossa vida, para que a nossa família, ela se estabeleça conforme foi decretado através da sua palavra, aí na próxima a gente vai passar pior. Sim? Então, glória a Deus. Por isso, vamos abrir as nossas Bíblias. E eu quero trazer com vocês, me ajudem aí, Salmos de número 127 e os Salmos 128. Sim? Para quem já conhece, são salmos. Os estudiosos dizem que foi Salomão quem escreveu, né? E em base a isso, esses dois salmos têm uma correlatividade. Muitos falam que um é sequência do outro. Eu prefiro colocá-los, e hoje eu vou fazer uma coisa bem diferente aqui. Eu vou colocar e não comparar, mas se, vamos dizer, um complementando o outro. Sim? Então vamos começar pelo Salmo 127. Glória a Deus. Todo mundo abriu? Amém? Glória a Deus. Então, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Será útil levantar de madrugada, dormir tarde, comer pão que conseguiram com tanto esforço, e aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre
seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim somos filhos da sua mocidade. Feliz, ou eu prefiro bem-aventurado, o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Amém? Amém. Vamos passar para o próximo. Glória a Deus. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Sua esposa no interior da sua casa será como a videira frutífera, e os seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Eis que como será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida, e veja os filhos dos seus filhos, paz sobre Israel. Amém? Vamos sentar. Glória a Deus. Então, irmãos, a gente tem muito a falar. Deus, obrigado. Mas, só para me regulamentar um pouco, eu chamo a esta palavra, família é um projeto de Deus. Mas eu acredito que não é só qualquer projeto de Deus. Eu acredito que a família é o maior projeto de Deus, né? Eu também posso dizer que não somente o maior projeto de Deus, mas é também o maior e mais perfeito projeto de Deus aqui na terra. Mas, irmão, então por que tanta família tem dado errado? Por que tanto problema tem acontecido no meio das famílias? Em principal das nossas famílias, da nossa igreja, dos nossos irmãos. Quantas famílias nós vemos sendo prejudicadas por certas questões que às vezes é por uma questão de falta de sabedoria, outras vezes porque a gente não aprendeu o que era certo de se aprender. Então, hoje eu venho para trazer essa palavra, que a gente compara sempre muitas coisas que acontecem na nossa vida com aquilo que está acontecendo do outro lado da rua. Mas, na verdade, o que eu falo, né? Durante muitos séculos, a igreja de Jesus, o cristianismo, ele veio influenciar esse mundo. E tudo o que temos hoje é resquício disso. Mas de alguns séculos para cá, 2 séculos, o mundo, liberalismo, alguns movimentos que se levantaram não somente para trazer coisas novas para o mundo, mas principalmente por uma coisa, para negar que existe um Deus Todo-Poderoso nessa terra. É para negar que você é alguém que foi criado com um propósito, que você, eu, qualquer um de nós que estamos aqui, e aqueles que ainda não sabem, somos especiais. Fomos feitos à imagem e semelhança do nosso Criador. Mas o que acontece se você não souber disso? Se Deus não existir, nada importa, nada mais importa. Não existe propósito, não existe esperança. Sim? Se você existir e eu disser assim, bom, você nasceu para ser escravo, e aí, qual é o problema? É a lei do mais forte, não é? Agora, bom, a gente tem muito sobre isso. Um dia talvez a gente converse um pouco sobre evolucionismo, mas principalmente hoje eu venho trazer essa palavra porque mais perfeito? Porque aquele que o desenhou, aquele que desenhou você, aquele que desenhou a maquinária mais perfeita que existe nesse universo, você, homem, mulher, feitos à imagem e semelhança de Deus, Ele também nos deu ferramentas e Ele nos deu a sua palavra para que nós possamos sim ter uma família, para que nós possamos sim viver esse projeto de Deus aqui na terra, e não somente para nós,
mas que para que o nome dele seja glorificado e para que esse reino que ele quer estabelecer desde o princípio seja estabelecido através de você, através de mim, através da nossa casa, da nossa família, e que assim esse reino cresça cada vez mais. Então, meus irmãos, primeiramente, eu quero trazer algumas bases, né, que se plantam sobre esses dois salmos, né? Um é que o projeto sempre tem um propósito, tem uma finalidade. Eu tenho que fazer isso com alguma questão, ou seja, você, a tua família, não é simplesmente aquilo que você desejou. Você, a sua família, não é simplesmente aquela pessoa que você encontrou, né? Hoje muitos falam assim, bom, se você achar, né? Mas a Bíblia diz que aquele que acha uma esposa, acha. Sim. Então, é riqueza você encontrar uma família. Só queria saber aqui quanto que estão com família? Sim? Casados? Sim? Ok? Aí, solteiros, levantem, amém. No projeto, e Deus vai fazer. Sim, filhos, todos somos filhos, né? Glória a Deus. Então, meus queridos irmãos, se nós chegamos aqui é porque nós fomos criados no seio de uma família. Às vezes, a gente olha para trás, nossos pais, talvez um pouco mais severos, talvez um pouco menos educados em algumas questões, tecnologias, essas coisas, mas muito mais sábios na questão de trazer aos seus filhos o caminho pelo qual eles deveriam andar. Se colocar, ensinar-nos que existe uma autoridade e que essa autoridade não é simplesmente um opressor. Autoridade é algo que já está imposto nos nossos genes. Autoridade é algo que o ser humano precisa para ele conviver em sociedade. Por isso que família não é somente eu chamo assim, como eu gosto, tem um pastor muito conhecido que fala que a família é a célula máter de tudo, né? De tudo, de uma igreja, de um país. Porque se não tiver uma família, não existe nada. A gente vê que grandes civilizações atacaram a família, destruíram a família, e por causa disso, por causa de muitas coisas, além da promiscuidade e outras coisas que aconteceram, mas separar os filhos dos pais, isso já foi testado há muito tempo, e nunca deu certo. Não deu certo para os gregos, não deu certo para os babilônicos, não deu certo. Por que queremos fazer isso de novo? Eu não quero, mas às vezes querem nos impor isso para a gente. Então, às vezes a gente tem que pensar, família aqui fala sobre, primeiro, como que eu tenho que encarar essa questão da família. Não adianta eu querer, Senhor, me dá alguém, mas o importante a Bíblia fala muito sobre que aquele que está solteiro, sim, ele serve o Senhor. E quando ele serve o Senhor, tranquilamente, né, o Senhor vai estabelecendo o seu propósito, né, porque muitos são os pensamentos do homem, mas o Senhor estabelece os seus propósitos. Então, assim, não adianta a gente querer alguma coisa sem antes conseguir desvendar aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida. E eu tenho certeza que Ele quer que você tenha uma família. Paulo talvez não queria. Tem muitas outras que também não querem. Mas Paulo, ele não queria dessa maneira, né? De uma maneira ruim, que as pessoas não tivessem uma família. Mas ele dizia assim que era tão bom servir o Senhor, é tão bom você viver essa nova vida que a gente está experimentando a cada dia, né? Um caminho que a gente vai,
seguindo até nós temos um lugar para chegar, nós temos um destino, nós sabemos para onde vamos. E como nós sabemos para onde vamos, essa certeza é a que nos dá a grandeza de você poder contemplar tudo o que acontece aqui ao teu redor, mas você poder dizer: eu não vou viver pelas circunstâncias, eu vou viver por aquilo que a sua palavra diz, eu vou viver por aquilo que estiver no coração de Deus, mesmo que seja para mim, para a minha vida. Mas eu tenho certeza que quando eu procuro, sim, formar uma família como um sonho, como alguma coisa, o fim disso não é simplesmente para você. Tudo que Deus faz, sempre isso tem algo a mais, sempre tem um plano maior em tudo. E quando você quer algo tão assim, eu quero ter uma família, eu quero uma esposa, eu quero um marido, e você começa a planejar, às vezes você começa a planejar coisas que vêm do teu coração, mas que não estão no coração de Deus. Assim mesmo, quando dois se encontram, dois se cruzam, claro, se conhecem no Senhor, né? Vamos acreditar que aqui as pessoas que buscam outra pessoa que esteja na mesma fé, que a gente já sabe que não dá certo, que na outra fé tem cases de sucesso, sim, mas a gente sabe que 70% dos casamentos que não saem com pessoas que acreditam no mesmo, afinal, ou um termina saindo para sua fé, ou a fé de cada um começa a bater um com o outro e termina acabando. Então, a gente sabe que nós temos que sim estar debaixo do mesmo jugo, sabendo que estamos debaixo de uma mesma fé, sabemos que quando encontramos uma pessoa, e muitas vezes, como começa a família? Muita gente fala namoro, né? Sim, namoro. Quem está namorando? Namorado? Sim. Aí eu vou perguntar uma coisa, não é só para fazer uma brincadeira. Alguém achou namoro na Bíblia? Não. Namoro requer santidade. E às vezes o não beijar é muito melhor do que beijar. O Senhor ele pede para que nós tenhamos um casamento, sim, com sinceridade, com santidade, mas alcançar algo. É um caminho, né? Se namora, se conhecer, primeiro conhecer a pessoa, conhecer se a pessoa realmente é a pessoa certa. Sim, muitos hoje apressam, né, as corridas. Eu não sou dessa época, claro, quando o Senhor colocou uma mulher na minha vida, nós tivemos a certeza. E se você tiver a certeza, vai fundo. Mas às vezes você fala assim: será? Será que é? Será que não é? Continua orando. Será que é? Será que não é? Continua testando. O que é o namoro? Na verdade, o namoro é um tempo de se conhecer. É um tempo de conhecer se eu estou disposto a abrir mão de certas coisas. Porque quando eu tenho que abrir mão, eu tenho que abrir mão para sempre. E quando eu tiver que aceitar coisas, também vou ter que aceitar para sempre. Porque hoje você fala muito sobre mudança, né? Mas Jesus é o único que pode transformar vidas. Eu sei, eu sou prova disso. Mas às vezes mudar por alguém que não seja Jesus, porque Jesus não é, a gente não muda por Jesus, Jesus é que muda nós. E às vezes a gente não consegue fazer um acordo, agora sim, daqui a pouco vou mudar. Ou nem algumas mulheres, né, que vêm, que tem, como é que chama, esse instinto materno, né? Fala assim: bom, eu sei que ele precisa, eu sei que eu vou fazer isso, aquilo, assado, eu vou desenhar ele o meu gosto. Meu irmão, bom, você vai comprar um filho, né? Não vai comprar um marido. Mas a verdade é essa: você tem que pensar se realmente a pessoa é certa. E se não é, meus irmãos,
antes de fazer nada, antes de se beijar, antes de chegar mais longe, talvez, né? Sabendo até onde o Senhor quer que a gente chegue, é melhor a gente ter essa consciência de que o namoro precisa ser em santidade, sim, precisa ser aberto, né, para a igreja, precisa estar em um lugar onde possa ser contemplado, onde a igreja também ora por esse casal, onde tudo vai acontecer conforme a vontade do único que é soberano nas nossas vidas. E que a minha decisão não seja minha, mas que Ele vai levando a gente para considerar algumas coisas. Mas como que começa o casamento? A gente sabe que casamento, matrimônio foi instaurado. A família precisa de matrimônio. Então, como que nasceu o matrimônio? O matrimônio nasceu em Gênesis 1, primeiro. Não tem jeito. Irmãos, quem for meio preguiçoso para ler a Bíblia, não tem jeito. Se você ler Gênesis 1, 2 e 3, você já vai entender tudo. Como que foi criado, o plano de Deus para essa terra, para o homem, o projeto de Deus para esse mundo, através do homem. Você vai entender o que aconteceu com o homem, o pecado que entrou, e você vai entender também que através disso precisava vir alguém que cumprisse esse propósito pelo qual eu, você, principalmente Adão, que leva tudo nas costas dele, que ele errou primeiro, mas não é por isso, é aquilo que ele não conseguiu contemplar ou completar. Nós esperávamos nosso maior, nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que veio para fazer tudo, para realmente revelar. Então a gente vai, 1 Gênesis diz assim: desse Deus façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Em algumas traduções diz macho e fêmea os criou. E é muito importante a gente ressaltar isso, porque sim, homem e mulher, família, ela é feita através da união de homem e mulher. Aí eu vou trazer essa explicação na qual Deus fez o homem à imagem e semelhança dele. Aí muitos falam assim: não, porque a imagem de Deus é X, a semelhança de Deus é X. Bom, no hebraico as duas palavras são sinônimas. Então, imagem e semelhança é a mesma coisa, só é um jogo de palavras. Como que chama a palavra? Agora esqueci. Uma ênfase, vamos dizer assim, para você entender que ele fez questão de que você soubesse que ele te fez a imagem e semelhança dele. E esse ser imagem e semelhança dele, macho e fêmea os criou, homem e mulher os criou, conforme a sua imagem, quer dizer que você, homem, é a imagem de Deus. E a sua masculinidade é a imagem de Deus, é a semelhança dele. E que vocês, mulheres, a sua feminilidade é a imagem e semelhança de Deus. Então, essa criação foi feita propositalmente. Por isso que quando a gente ouve que a gente veio de uma explosão, é muito doido. Imagina você pegar uma máquina, uma impressora, industrial, aí você botar uma bomba nela, explodir, e depois que explodir, sair a Bíblia escrita assim. É muito doido, né? Mas ainda a gente tem que bater, ligar, às vezes aceitar, Mas homem feito à imagem de Deus. O que significa isso? Para quê? Bom, para dominar.
A Bíblia nos ensina que as coisas invisíveis foram feitas antes, que as invisíveis dominam sobre as visíveis, né? Hebreu. Mas quando Deus cria a terra, ela cria um ser, ele cria um ser igual a ele, semelhante, né? Para que ele domine, assim como Deus domina sobre todas as coisas, sobre todos os universos, todos os mundos, tudo aquilo que ele criou, mas nesse lugar chamado materialismo, universo, como você queira chamar, ele colocou um ser, o homem, o ser humano, a imagem e semelhança dele, ou seja, sim, alguém para, vamos dizer assim, um rei, ele manda um virrei, ou ele manda uma pessoa para levar o seu poder até esse lugar, para administrar, mas não para governar por si mesmo. Então, essa é a sua imagem, essa ênfase que Deus deu para você saber que você só pode governar aqui na terra através dele. Só pode governar se você nasceu para governar, você nasceu para estabelecer as leis que vêm através da palavra de Deus. Você tem que governar. É necessário que o homem primeiro governe a sua vida. Daí vem a temperança, né? Daí vem que o homem que se ira, ele não consegue ter controle sobre certas coisas. E às vezes quando eu me deixo levar, ou me deixo controlar, ou me deixo dominar por alguma coisa, por alguma questão, ou por simplesmente palavras, né? Às vezes isso me faz ser escravo, e a gente não nasceu para ser escravo, a gente foi escravizado, né? A gente não queria, mas foi escravizado, mas nós fomos resgatados, nós fomos libertos. Você foi? Então, se você for liberto, é aquele animal que abre a gaiola e não quer sair, né? A gente tem que entender que a nossa liberdade é para ser exercida. Não adianta você ter a gaiola aberta, mas sempre voltar para a gaiola. Então, a nossa liberdade, ela precisa ser feita através do nosso conhecimento, né? Nós precisamos conhecer esse Deus que nos fez a imagem e semelhança. Bom, como que eu posso me conhecer? Bom, primeiro eu tenho que conhecer Ele. Se eu conhecer Ele, talvez eu conheça um pouco mais de mim. E se eu conhecer Ele, eu tenho que conhecer o seu plano. A gente fala muito sobre cosmovisão, como visão do reino, como visão da palavra bíblica, né? A gente olhar de longe, a gente, né, vê muitas teologias sistemáticas, né? A teologia sistemática é aquela que vai pulando para onde me convém. Eu pulo daqui, aqui não, esse aqui eu descarto, né? A gente não pode fazer isso com a palavra. A palavra, ela vem para que nós sejamos expostos a ela, e para que, sendo expostos a ela, nós fiquemos nus diante dela. E quando ficamos nus diante dela, nos fica só uma coisa: reconhecer que só Ele que pode fazer alguma coisa por nós. Então, Ele criou a sua imagem, homem e mulher, macho e fêmea. Então, portanto, deixará o homem, eu vou falar assim, tradução do Sherman. Diz, portanto, deixará o varão, o seu pai e a sua mãe se unirão à sua mulher, e ambos se tornarão uma só carne. Misturei algumas traduções para vocês, não sei qual é a tradução que vocês usam, mas é isso. Família começa um homem e uma mulher, igual, sim, a uma só carne. E essa só carne, ela precisa ser heterossexual, sim, ela precisa ser monogâmica. Então, quando a gente vai ver, bom, o que o nosso Senhor falou sobre isso? Bom, nosso Senhor foi bem explícito. Mateus, no capítulo 19, versículo 4,
Diz assim: ele, porém, respondendo-lhes, não tendes lido aquele que o fez no princípio, macho e fêmea os fez? E disse: portanto, deixará o homem e pai e mãe, se unirá a sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, a gente entende que o nosso Senhor, ele reconheceu. Quando foram perguntar para ele sobre a carta de divórcio, né, ele respondeu de uma maneira. Essa resposta de Jesus não é que seja ambígua, mas se eu puder colocar outra pergunta ali, caberia a mesma resposta. Senhor Jesus, será que poderia casar homem com homem? Vou de novo, não leste o que foi no começo? O homem deixará pai e mãe, se unirá a sua mulher. Então, pai e mãe, tinha pai e pai? Tinha mãe e mãe? Não. Então, a gente tem que entender que família é um projeto de Deus. Pode existir outro tipo de uniões? Pode. Agora, nós estamos fazendo aquilo que nós queremos fazer baseados em Deus. Sim, a gente não é um discurso de ódio, é um discurso de amor. Um discurso onde, se os outros querem fazer, podem fazer. Mas se eu quero me basear nesse livro, eu tenho meu direito. Então, esse direito que nós estamos exercendo hoje, de nós entender e aprender. Mas assim, aí teve algumas perguntas meio estranhas, né? Mas o casamento, a gente sabe que é o casamento sagrado, falamos que a gente tem que chegar em santidade para o casamento, tem que manter a santidade do casamento. Às vezes, quando uma mulher, Paulo mesmo falou aos Coríntios, que quando uma mulher aceita Jesus, mas se o seu marido não é crente, ela santifica o marido, e vice-versa. O marido também santifica a mulher. Não como a gente podendo escolher, obviamente, tem que escolher alguém da mesma fé. Mas se quando eu chego a Jesus, a minha esposa não estiver em Cristo, eu tenho certeza que tem uma promessa. Aquele que crê será salvo tu e a tua casa. Beleza, você cumpre sempre? Sempre que você fizer por onde? Por onde o quê? Eu preciso fazer alguma coisa para me salvar? Não. Mas se você for salvo, você precisa demonstrar frutos de salvação. E se você tem frutos de salvação, obviamente, esses frutos da salvação virão fazer com que a tua família seja salva. O teu exemplo, sim, o teu testemunho, a tua luz, tudo isso vai engrandecer o nome do Senhor. E o nome do Senhor será glorificado na tua vida e na tua família. Sim? Então, mas assim, o sexo é lícito fora do casamento, né? Antes do casamento ou aquelas relações fora do casamento. Só um homem, só uma mulher para sempre. E, bom, mas dentro é obrigatório. Às vezes as pessoas esquecem que não, agora está santificado, já não. Uma das questões é muitas pessoas se esquecem que quando se casou, aí você precisa trabalhar pelo casamento, né? É um trabalho de dia a dia, é uma coisa que você precisa manter. Mas a gente tem uma palavra de Paulo, 1 Coríntios 7,3, diz assim, que o marido conceda à esposa o que ele é devido, e também de igual modo a esposa ao seu marido. Paulo, ele não somente ele fala como que é o dever de um ao outro se responder, mas ele só traz a questão de deixar um tempo, sim, sem estar juntos, somente por causa de jejum e oração. Então, que o próprio casal, de comum acordo, eles digam, não, vamos para outro lugar. Vamos para um lugar que o prazer vai ser não só em Deus. Sim, vamos deixar por um tempo, mas cuidado.
que Satanás pode tentar. Então, a gente é carne, a gente vive uma vida espiritual, nós temos uma nova natureza, mas a velha está sempre lá chamando. E a única maneira pela qual você pode não ficar só, né, é aquilo que, se você disser assim, bom, eu não consigo aguentar, né, essa tentação que pode vir a cada dia, o nosso corpo é assim, e aí eu venho trazer uma questão científica, mas aí eu deveria espalhar um pouco mais essa palavra, mas a fome é a única, sim, é o único desejo que o nosso corpo não consegue aguentar, tem um limite, né? Se chegar, né, como Jesus, 40 dias no deserto, consumiu tudo que ele tinha de gordura e aí teve fome. E essa fome é uma fome que talvez nenhum do que estamos aqui, né, graças a Deus, sentiu, né? E é uma fome de você perder a gordura, né? Você ficar louco, você não entender mais nada, é só sobrevivência, é só instinto, o intelecto já foi embora, e aí essa fome é a qual, né, o Satanás colocou ele em tentação. Essa fome é inevitável. Agora, tem uma fome que sim é evitável, controlável, e que hoje o mundo está falando que é como se fosse comer. Eu não posso aguentar. Eu pequei porque estava tão difícil. Irmão, tem uma fome sim, que é a fome do desejo, tanto sexual como qualquer outro desejo que você tem, todos são controlados. E quando você, e que não é aquela fome, quanto maior o tempo, a fome é maior. O contrário isso é domínio próprio. O contrário é que qualquer outro desejo, comprovado cientificamente, a Bíblia também fala isso, que quando você controla o seu desejo, quando você vai segurando esse desejo e você vai emplaçando, né, aquilo que você deseja por outra coisa, por outro prazer, esse desejo vai perdendo o seu valor, sim? Vai perdendo o seu poder em você. Então, não tem nada melhor que jejuar. Quem jejua? Glória a Deus. Eu preciso jejuar. Nós não jejuamos para Deus agir na nossa vida. Nós não jejuamos para fazer greve de fome para o papai. Não. Nós jejuamos para que a nossa carne seja martirizada. E que assim nós possamos aumentar a nossa sensibilidade com o Pai. Assim nós possamos a cada dia estar mais perto, mais sensíveis, entender mais, ver a mão de Deus ao nosso redor. Então, Paulo disse, não sabeis que aquele que se ajunta com uma meretriz faz um corpo com ela? Se não, porque serão, disse, dois numa só carne, mas aquele que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Aqui nós entendemos porque que a gente não pode, né, se juntar fora do casamento, antes do casamento ou extra casamento. Porque cada vez que alguém se junta, porque casamento na verdade, matrimônio é o ato sexual, não é a festa, não é a cerimônia, não é colocar aliança, que a minha quebrou, mas que a gente tem que entender que biblicamente o ato sexual é o que declara que duas pessoas já são uma só carne. Isso nunca mais sai. Então assim, o que está para trás, ficou para trás, glória a Deus. Deus é aquele que faz novas todas essas coisas. Mas daqui para frente a gente tem que pensar nisso, que quando eu me juntar a minha varoa, ou a varoa desejar o seu varão, tem que ser até a eternidade. Tem que ser, ou pelo menos até cortar o contrato. Porque se eu morrer, não tem problema, já você fica livre para se casar de novo. Mas só ali, né? A não ser por causa de
de adultério, como diz Jesus, mas aí também é uma coisa trazendo a outra. A gente sabe que quem puder ficar só, melhor, né? Glória a Deus. Então, trazendo um pouquinho mais, vamos começar, nem comecei com a palavra, mas assim, eu queria trazer um exemplo, meus queridos irmãos. Eu falei assim, a gente precisa entender, Deus nos criou, né? Legal, a gente compartilha um monte de atributos que Deus deu para a gente, um dos quais é a criatividade. Ou seja, eu tenho que entender que talvez entendendo como o ser humano cria, possa entender a grandeza do que é o nosso Deus Criador. Então, não sei se alguém já conhece o ChatGPT, né? Ouviu falar? Ouviu? Então, inteligência artificial, o último da tecnologia feito pelo homem, né? O homem criou. Não é uma inteligência que nem a nossa, mas é uma inteligência que aprende através dos dados que nós damos para eles, né? E simplesmente fala assim, o que é a família? E olha que o ChatGPT disse assim: bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Hoje eu gostaria de falar sobre um tema que é essencial para todos nós, a família. A família é a base da nossa sociedade e é onde aprendemos os valores e as habilidades que nos acompanharão pelo resto das nossas vidas. Também onde encontramos amor, apoio, segurança emocional. Mas, infelizmente, sabemos que nem todas as famílias são saudáveis e felizes. Muitas vezes, elas enfrentam problemas, conflitos e desafios que podem levar à desintegração. A Bíblia nos ensina, olha, uma máquina citando a Bíblia. A Bíblia nos ensina que a família é uma instituição criada por Deus desde o início da criação. É uma instituição sagrada que deve ser protegida e valorizada. Em Efésios 5, 25, Paulo escreve: maridos, amem as suas esposas assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Isto significa que o amor e o sacrifício são fundamentais para a construção de um lar saudável e feliz. Mas além disso, também é importante que cada membro da família se esforce em cultivar uma comunicação saudável e uma relação de respeito mútuo. Devemos lembrar que somos todos seres humanos falhos e por isso precisamos ser pacientes e tolerantes uns com os outros. Quando encontrarmos dificuldades, precisamos ter coragem para falar abertamente sobre elas e buscar ajuda se necessário. A família é um lugar onde podemos aprender a nos importar com a necessidade dos outros, a ser compassivos e perdoar. Jesus nos ensinou a amar nossos vizinhos como nós mesmos. E isso inclui a nossa família. Em Colossenses 3,13 lemos: suportem-se uns aos outros e perdoem-se as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Por fim, importante lembrar que a família é uma bênção de Deus e devemos ser gratos por ela todos os dias, mesmo nas dificuldades. Podemos encontrar alegria e conforto e amor na presença uns dos outros. Então, que possamos ser sempre e nos esforçar para construir e manter lares felizes e saudáveis, que honram a Deus e abençoam a todos os que estão ao nosso redor. Que Deus abençoe cada família aqui presente, que possamos seguir os ensinamentos para termos famílias fortes e abençoadas. Amém? Olha o que uma máquina falou. Então a gente deveria fazer melhor, né? A gente deveria cada vez mais entender. Claro que essa é uma máquina que ela pega dados de tudo que existe na internet, mas é um homem que deu inteligência para ela poder escolher o que é certo. E se a gente fizer isso, escolher o que é certo, nós temos esse livro, que é o que nos deixou palavra, o próprio Jesus. A gente olha aqui, não é letra, ele é vivo, ele se fez carne, ele está aqui entre nós. Cada vez que nós falamos sobre ele, ele se manifesta.
Cada vez que nós trazemos 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele aqui estará. Então Ele está aqui. Então Ele é aquele que pode mudar a nossa família. Não sei o problema que você tem passado. Ele vai passar. Jesus não prometeu uma vida cheia de luxos. Ele sim prometeu uma vida abundante. Mas uma vida de abundância de quê? Abundância dele. Abundância do seu Espírito. Abundância de luz. Abundância da sua glória. Então, meus irmãos, nós nascemos com um propósito. O propósito de refletir a glória de Deus. E refletir a glória de Deus só pode ser feito através de porque Adão falhou. E a gente, estava caído. Destituídos estavam da glória de Deus. Até que aquilo que já foi planejado antes da fundação do mundo se fez presente aqui. 2000 anos atrás, não importa. Isso foi sempre, é eterno. É só para que nós o viéssemos, vivo, presente, de carne e osso. O próprio Criador teve que vir para nos resgatar. O próprio Criador teve que morrer. Que religião é essa? Mas Ele morreu para nos deixar tudo isso de presente. Que presente, irmão? Vamos na palavra. Se o Senhor não edificar a casa, em vão o trabalho que edifica. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E como, Senhor? Como que eu faço para construir? O Salmo 128 fala: bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Então, se eu temer o Senhor e andar nos meus caminhos, automaticamente eu não vou construir a minha casa. Eu vou construir, mas quem vai edificar? É o Senhor. Aleluia. Então, meus irmãos, esse é o ida e volta que a palavra nos dá para que nós entendamos que construir uma casa, um lar, uma torre, um edifício, a gente somos aqui, como disse Pedro, edifício de Deus, pedras vivas. E a nossa casa deve ser também uma junção dessas pedras, porque uma casa precisa estar fundada no Senhor, em Jesus Cristo, na sua palavra, no seu fundamento. É o alicerce que é o temor do Senhor, construir sobre o próprio fundamento de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, do qual Jesus Cristo é o principal pedra da esquina. E mesmo que os construtores a rejeitaram, nós a tomamos e ainda colocamos como a pedra de esquina da nossa casa, como a pedra principal, como aquela que sustenta como aquela que sustenta a minha casa, o meu trabalho e tudo que na minha casa tem. Então, meus irmãos, trazendo já para finalizar, vamos continuar somente lendo o Salmo. Seria inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguira com tanto esforço. Aos seus amados Ele dá enquanto dorme. E aqui tem um contraste com o Salmo, porque, irmão, às vezes quando o casal ele vai querer formar uma família, ele está preocupado primeiro com a festa, com a casa, se vai viver, se não vai viver, se vai dar, se vai fazer um puxadinho na casa dos pais, se não tem, se vai morar no aluguel, e a festa, convidados e uma dívida que vamos, não sei para quê, mas amém, cada quem. Mas uma dívida que talvez vão passar anos para pagar. Aí depois disso, eles entram num plano de dizer assim: não, agora nós temos não somente que pagar a dívida, mas agora temos que fazer dinheiro. Que queremos ter filho, queremos ter isso, queremos ter aquilo. E eu vou trabalhar de dia, vou trabalhar de noite, vou trabalhar disso, vou trabalhar outro. Quanto foi? Há 5 anos, 6 anos, 7 anos. E cadê a família? Então, às vezes a gente corre atrás de coisas que o Senhor nos dá enquanto dormimos. Precisamos confiar
Cadê a fé, irmão? Cadê a fé? Às vezes a gente tenta fazer mil coisas. Nós fizemos planos, tantos planos. Vamos trabalhar 5 anos. Nem deu certo, irmão. Trabalhamos, nem deu certo. Quando descansamos, a nossa filha veio. Como eu falo, né? Aqui disse que 128:12 diz: você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz. Tudo irá bem com você. Confia. Mas se é importante de tudo que quando vem os filhos, né? A herança do Senhor são os filhos, disse o versículo 3. O fruto do ventre seu galardão. Irmãos, na Argentina tem um ditado, diz que todo filho ele vem com um pão debaixo do braço, né? E para a glória de Deus, ela veio no pior momento econômico das nossas vidas, mas ela não veio com um pão, ela veio com um pão, com uma empresa, ela veio com uma prosperidade que a gente nunca jamais imaginou, e da qual nós não nos preocupamos por esse momento mais por essa sustentabilidade, mas não estávamos preocupados em sustentar ela, e o resto ele fez. Ele nos sustenta, ele nos prospera. Aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite, ele será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, irmão. Aleluia, Deus. A raiz, ela precisa estar nele. A raiz precisa estar alicerçada na água da vida. Não importa o que acontece por cima, né? Jeremias também disse que pode cair chuva, pode ter seca, não importa, as folhas não caem, o fruto nasce na oração. Tudo quando fizer prosperará. Irmão, é assim que funciona. É confiando no Senhor, é fazendo, é o cuidado deles, é fazendo o seu projeto. Você somente faz o projeto, trabalhando no projeto dele, ele edifica o projeto. Trabalha no projeto dele, ele edifica o projeto. Agora, de um lado, a herança do Senhor, do outro lado, sua esposa, no interior da sua casa, será como a videira frutífera, e os seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Aleluia, Jesus. Rebentos, né? Aqueles brotos lindos que dá para tirar filhotes. Você pega ali, você joga na terra e já cresce. Bom, mas antes disso, eles estão aí arraigados ao redor da mesa. Alicerçado em quê? Na mesma raiz, irmão. Aleluia, Jesus. E de frutar. A gente às vezes pega nisso, né? Como está a nossa mesa? Como está a nossa mesa? Nossa mesa deveria ser, nós estamos preparados aqui, a mesa preparada. Olha, estou olhando essas frutas, são verdade. Glória a Deus. E a gente fala assim, nossa, quanto tempo que nós desperdiçamos, né? Assistindo coisa, no trabalho, e perdemos um tempo de passar um tempo com a família, um tempo de brigar. Não tem problema não, pode brigar. Família briga, não briga? Glória a Deus. Então, mas é importante, a mesma raiz é herança. Por que herança, irmão? Porque você não fez nada para ter. Os filhos vêm, eu fiz alguma coisa assim. Alguns nem reconhecem o que eles fizeram. Parece que não tiveram não fizeram nada. Mas, irmãos, é importante que o filho ele venha a herança do Senhor. Você não é teu. Você não fez nenhum esforço. Ele vem, mas ainda ele vem para te presentear. Ele vem para te dar vida. Ele vem para fazer você feliz. Ele vem para te dar um propósito aqui na terra. Ele vem para você compreender o que você abriu mão de você mesmo. E ali que você entende que, bom, quando nasceu o nosso tesouro aí, a gente nasce e tem uma responsabilidade, né? Que o versículo seguinte, os 2 versículos seguintes, como flechas
na mão do guerreiro, assim somos filhos da mocidade, né? E eu já era jovem, né? Agora estou entendendo o que era jovem. Agora eu vou entender o que eu olho para trás, que quando a minha filha nasceu era jovem. Mas, irmão, você entende como que a tua vida se desenvolve através da experiência de ser pai. E não somente isso, porque ainda você tem uma flecha. Ainda tem uma flecha. E como a flecha na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. É que você vai na correria, vai correndo, mas ao mesmo tempo você vai preparando, e no momento que mais você precisa, é o momento que você vai lançar os teus filhos. Agora, eu te digo uma coisa: filhos, uma flecha na mão do guerreiro, mas cuidado, que você seja o guerreiro e não flecheiro. Que você não prepare a flecha para outro alguém lançar. Que você não prepare a flecha, trabalhe toda linda, para que venha outras ideias, outras ideologias, outros momentos, outros caminhos, e venha atirar desse lugar que você já tem apontado. Porque na tua mão, ela vai, você vem na mocidade, você vem aprendendo. E você está aprendendo para onde você vai lançar essa flecha. Mas se alguém lançar por você, ela não vai chegar no bom destino. Não vai chegar no melhor destino que você poderia chegar com ela. Então, se você for esse guerreiro, o outro versículo 4 diz: eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Como será abençoado? Quando você vê os teus filhos crescerem, quando você vê eles se desenvolverem, quando você vê eles terem vontade própria. Nossa, até tem vontade de querer fazer as coisas. Já ela de pequenininha entrou no jardim, primeiro dia de aula, aí a mãe, eu, fiquei orgulhoso, mas a mãe não gostou muito. Ela deu um tchauzinho, virou as costas e não olhou para trás. Não olhou para trás, a mãe ficou meio, Então, esses que são os filhos, é para isso que a gente prepara filhos de Deus para o mundo. A gente só tem o trabalho, não tem mais nada, mas é o gostoso de fazer, é aquilo que você fala, e quanto mais filhos, melhor. A gente passou por algumas coisas, talvez não tinha a compreensão da palavra que eu tenho hoje, mas se eu voltasse atrás, talvez eu teria mais 3 ou 4, apesar de que eu não quero. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. A aljava, você sabe, onde se guarda a flecha, Não serão confundidos, mas falarão como os seus inimigos à porta. O que quer dizer, irmão? Bom, isso aí se remete a que nos tempos antigos, todas as reclamações, negociações, tudo se fazia à porta da cidade, até mesmo quando tinha um conflito. Tua porta, fecha a porta da cidade, veio o cara que quer atacar, alguma coisa, estou resolvendo. Então imagine que é tão bem-aventurado que aquele que enche os seus filhos da aljava, que quando você tiver um problema, vão ser teus filhos que vão resolver para vocês. Mas talvez passamos meia vida nossa tentando criar, tentando educar, tentando dar alguma coisa para que eles comecem a andar, mas no final da nossa vida, eles que vão cuidar de nós. E quando nós temos essa garantia, eu sei que alguns filhos se esquecem dos pais, e talvez que, por não terem lido esses 2 capítulos da Bíblia, quantas pessoas se esquecem dos momentos, colocar, como vimos antes, o ter diante do ser, esse ter de correr atrás de coisas e coisas e coisas e coisas e dívidas e coisas,
eu vou dar o melhor para os meus filhos, mas será que eu tenho que dar minha vida, tirar minha vida dos meus filhos para tentar dar o melhor, sendo que talvez o que meu filho quer, o melhor para ele, é tempo comigo? Então, não te esqueças que 128:5 diz: o Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém todos os dias da tua vida. Quando você está na segurança da família, não importa o que acontece ao redor, não importa o que o mundo cai, a gente passa por catástrofes, pode até acontecer alguma coisa na nossa família, mas quando você está junto, não tem o que abale a tua família. Você vai olhar de cima, acontecer tudo, porque você vai saber que está num bom lugar. Proteção dos filhos, né? Mas uma coisa que eu desejo ainda: e verás os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Amém. Quem é avô já deve saber o que é isso, mas eu tenho um sonho, eu quero ver o neto, eu quero poder ver, mas paz, alegria, né? Uma família unida, bênção de Deus na nossa casa. Não temos mais nada que querer. Ver os netos, que coisa. E se você vai ver os filhos, e verás os netos ao redor da mesa. Eu deixei algumas coisas só para o final, importante, meus queridos. Deus quer abençoar você através de uma família. Deus quer abençoar a sua família através de você. Ele quer abençoar o Brasil, o teu bairro, a tua igreja, através da tua família. Amém? Então, não tem mais que o poder desse grande, poderoso e perfeito projeto de Deus aqui na terra. Eu agradeço essa oportunidade, meus irmãos. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, amados? Amém. Por esta palavra, Amém. Glória a Deus. Palavra de Deus. Deus abençoe, pastor. Que veio de encontro à nossa vida, à nossa família e o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos e o futuro da igreja.